a de Jesus Cristo, amém? Eu quero que os irmãos entendam um pouquinho, um pouco nervoso, amém? Mas que tudo vai dar certo em nome de Jesus, amém? Bom, vamos começar aqui. Primeira característica, vou falar sobre a águia, olhar penetrante, amém? Olhar penetrante sobre a águia, olhar penetrante. A águia, por isso que eu estudo sobre a águia ela tem uma visão que a gente pode ver, que a águia pode ver a milhares a dezenas, a centenas, amém? De distância. Quero que os irmãos me ajudem no amém aí, uma aleluia, glória a Deus, amém? Bom, como eu estava dizendo, ela vê a centenas de quilômetros. E assim também é o Senhor Jesus na nossa vida, amém? Ele vê tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece sobre o mundo, aos quatro cantos do mundo, o Senhor Jesus vê. Amém? Bom, essa é a primeira característica. A segunda característica que eu vou falar é sobre a audição. A audição da águia, aguda. Amém? Bom, a águia, ela tem uma audição que também a centenas de quilômetros ela pode ouvir a sua presa, amém? De tal maneira que tudo que acontece, a águia ela pode escutar sobre a sua presa, amém? Assim também é o Senhor Jesus. Ele está, pelo menos o que passou aqui, ele sempre luta para conquistar o reino de Deus, desde o princípio. O reino de Deus ele foi concedido a Adão a cuidar, porque ele fez o jardim e deixou isso sob a responsabilidade de Adão. Só que o inimigo tentou Adão, ele perdeu esse direito. Porque quando você vê que Cristo foi ao deserto, ele foi tentado de várias formas. Porque o inimigo, não tem a palavra, ele viu Cristo, mas como a gente naquele tempo duvidou que o próprio Jesus era o Cristo, Satanás também duvidou, porque ele perguntou se és o Filho de Deus, e transforma a pedra em pão. Só que ele viu que essa tentativa não ia mover nada em Cristo. E muitos dos homens eram movidos pelo poder. A palavra que Jesus fala não volta vazio, o que ele fala vai acontecer, porque a Bíblia não passará os céus e a terra, mas a minha palavra, tudo vai se cumprir. Então na palavra de Deus, tudo vai ser cumprido, amém? Pode passar aí em nome de Jesus. Em Atos, essa passagem é muito interessante, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, a Bíblia fala que Jesus estava conversando com seus discípulos, e logo após começou a subir aos céus, e todos os seus discípulos, quando viu o seu Senhor subir aos céus, começou a ter uma tristeza no seu coração, porque estavam se despedindo do seu mestre, do seu mentor, do seu Senhor, e muito mais do que isso, do seu amigo, porque Jesus era um amigo para eles. Então a Bíblia diz que eles começaram a olhar entristecidos e apareceram anjos atrás deles, dizendo: por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus vai voltar. Aleluia! Esse mesmo Jesus que está subindo aos céus vai voltar. E ainda disse mais: aleluia, que Jesus estava subindo ao céu para que o Espírito Santo de Deus viesse até nós. E Jesus disse: olha, não deixe vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós, irmãos, nós estamos com o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, a presença de Deus é abundante em nossa vida e temos que glorificá-lo por causa disso, amém? Pode passar em nome de Jesus. Vamos lá. Aleluia. Paulo, em seus livros, fala mais de 50 vezes sobre a volta de Cristo, né? Isso aí está em 1 Coríntios e em Tito. Tiago também fala sobre isso. João, tanto no Evangelho como nas Epístolas, fala da volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. E essa é uma coisa linda. No último capítulo da Bíblia, né, no último livro também, no livro de Apocalipse, fala uma coisa que Deus mandou para que nós orássemos, para que nós pedíssemos, né, para que Jesus venha. Ora vem, Senhor Jesus. Quem não quer que Jesus venha? Né? Os que estão salvos, que têm certeza da sua salvação. Quem aqui não quer que Jesus venha para que nós possamos estar com o nosso noivo, aleluia, naquelas bodas maravilhosas, né? Se gloriando, glorificando o nome de Deus, todos alegres, felizes, sem sofrimento, sem tristeza, sem desilusões,
sem amargura, né? Sem guerra, só plena paz, gozo, alegria, santidade na presença do Senhor. Amém? Sobre o símbolo da segunda vida, que é a coroa. A coroa sempre foi um símbolo de dignidade, realeza, sabedoria, para coroar os campeões de jogos e como os heróis também. Existem vários tipos de coroas, de imperador, de reis, de conde, duquesa. No início, essas coroas eram feitas de ramos de flores entrelaçadas. Depois de algum tempo depois que elas vieram ser de metais. O mais nobre gesto antigamente prestado a alguém era que a pessoa, o mais nobre gesto prestado a alguém era coroá-lo. Somente Jesus que foi coroado com a coroa de espinhos, e a coroa de espinhos significava o símbolo da maldição na terra. Então é mais provável que a coroa que Cristo usou fosse em forma de capacete. Então a pergunta: qual diferente será a coroa que o Senhor trará em sua régia cabeça quando ele voltar? Em Apocalipse capítulo 14, diz que ele voltará com coroa e ouro. Então essa é a minha explicação. A cor simbólica da bandeira, ou seja, a púrpura resplandecente, que é o ouro. A doutrina da segunda vinda de Jesus, ela é representada na bandeira do Evangelho pela cor púrpura, ou seja, roxa, que é tipificando a realeza de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na cor da nossa bandeira, ela é representada pela cor roxa, que significa a realeza. A cor púrpura, ela sempre simbolizou a realeza, como eu já falei, pois na antiguidade ela era extraída de moluscos, ou seja, de vertebrados que vivem em conchas. E por ser muito difícil ser encontrada roupas com esse tipo de cor, elas eram adquiridas por famílias ricas. A cor púrpura, ela é o símbolo da realeza, da riqueza, do domínio, justiça e também da nobreza. Eu quero falar um pouquinho sobre a tinta púrpura. Vou falar um pouco sobre essa tinta, como ela era adquirida na antiguidade, né? A tinta de púrpura, ela obtinha-se de várias conchas marítimas, das quais se extraía um líquido a que dava o nome de flor, secretado das glândulas do molusco. A quantidade produzida em